Uma mensagem de Emmanuel do livro No Portal da Luz, psicografado pelo Chico. Os trechos em negrito e entre aspas são os trechos da mensagem. Os outros são as coisas que a gente pesquisou e anotou. Não. Todas as religiões são parcelas da verdade. Todas as religiões, caminhos para Deus, são bênçãos e luzes da humanidade e para a humanidade. Então, indagar-se-á: por que o Espiritismo? A primeira coisa é definir o que é religião. Existem três conceitos básicos, todos de origem latina. O primeiro vem de relegio, reler, significado atribuído por Cícero, aquele grande cônsul romano, para descrever a releitura contínua, a repetição contínua de escrituras sagradas de temas religiosos. O segundo significado, que é o mais usado, é religio no sentido de religar. Significa a tentativa do ser humano de se religar ao Deus, ao Criador. A Igreja Católica, inclusive, diz que nós temos o pecado original e que através da religião é a única forma de conseguirmos essa ligação com Deus. A terceira já é um sentido mais materialista. Também usando a palavra religio, mas no sentido de reatar. E não no sentido de conexão, mas no sentido de prender. Reatar no sentido de que significa uma restrição de possibilidades. Essa última definição é uma definição muito cara aos materialistas. Karl Marx teve a definição mais materialista de todas, ao afirmar que a religião é o ópio do povo. Mas como tudo nessa vida, é preciso contextualizar. Marx viveu num período da Revolução Industrial, em que qualquer ser humano, a partir dos 5 anos de idade, tinha que trabalhar para sobreviver. E trabalhavam 10, 12, 16 horas por dia. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha fundo de garantia, nem absolutamente nada. Então, era o mais alto grau de exploração do homem pelo homem. E nesse texto, quando você lê todo o parágrafo, ele tem até algumas colocações interessantes, embora materialistas. Marx afirma que a religião ela é uma forma ilusória de felicidade, quando o que o ser humano precisa é uma felicidade real. Que se você der a felicidade real, ou seja, a felicidade material, ele não vai precisar dessa felicidade ilusória na opinião dele. E aí é que ele afirma que nesse sentido a religião é o ópio do povo. Até porque, nessa época, 1843, a religião era algo extremamente coercitivo, autoritário e realmente dominava a vida das pessoas. Então, quando você contextualiza aquele momento em que isso foi escrito, você vê que não é nenhum absurdo o que Marx disse, embora seja absurdamente materialista. Essa noção de religiosidade do ser humano, ela vem desde a época pré-histórica. Os arqueólogos descobriram inúmeros túmulos em que a pessoa era enterrada com artefatos de guerra, com alimentos, com instrumentos de trabalho,
o que dá uma noção muito clara de que aquela pessoa que morreu poderia vir a precisar disso em outra forma de existência. Então já tinha ali uma noção de religiosidade, uma noção de espiritualidade no homem mais primitivo que já existiu. As religiões foram mudando, as divindades foram mudando. Teve aquele período de culto aos astros, o sol, a lua, o trovão, né, o tupã aqui do indígena brasileiro. Passou pelos animais, que ainda na Índia ainda tem macaco, vaca, o politeísmo da mitologia grega, romana, nórdica, né, que eram deuses extremamente humanos, deuses com uma paixão exacerbada, eles eram ciumentos, vingativos, irritadiços. E depois entra o monoteísmo. O monoteísmo, que vigora até hoje, é um monoteísmo extremamente antropomórfico, aquele Deus senhorzinho de barba comprida, e também nervoso, e também irritado. Um Deus que prega que você perdoe, mas que não te perdoa. Se você errar, você vai para o inferno ad eterno. Retomando Emmanuel, as religiões tradicionais, embora veneráveis, jazem comprometidas com preconceitos e dogmas que até certo ponto eles são necessários à função e estrutura. Aqui eu vou passar um videozinho de pouco mais de 1 minuto do Raul Teixeira. Nessa palestra, nesse determinado ponto, ele fala que se nós não exercitarmos o espiritismo, provavelmente depois do desencarne, né, ao ser recepcionado, nós seremos arguídos. O que trazes? E nós não vamos saber nem o que responder. E ele, nesse trechinho que eu selecionei, ele fala dos praticantes de outras religiões diante dessa mesma pergunta. Estranho. Não sai. Não sai? Só sai o dela. Aumenta o som da televisão. Não, nem não. Depois eu gosto um pouco. E ali eu aprendi que se eu matasse o inimigo, eu seria glorificado no céu. Então eu matei. Os católicos dirão, eu aprendi a teologia dogmática. Que eu tinha que amar os meus amigos, que abandonar os inimigos de Deus. Eu aprendi que bastava me confessar, tomar o sacramento da Eucaristia, que eu já estava liberado dos meus erros. Os umbandistas dirão, não certo, não, Senhor. Eu aprendi o Miaiao, o meu Yalorixá, uma palavra santo, que bastava colocar as oferendas no jardim, na encruzilhada, na beira da praia, nas pedreiras, para os olhos. Os históricos vão dizer assim. Vamos ver se aqui está no máximo. O do cisne vai ser uma banda quinta-feira. Só para o velho.
Os islâmicos vão dizer assim. Dá para ouvir? Aí eu segui o Alcorão, Senhor. E ali eu aprendi que se eu matasse o inimigo, eu seria glorificado no céu. Eu matei. Os católicos dirão, eu aprendi com a teologia dogmática que eu tinha que amar aos meus amigos e abandonar os inimigos de Deus. Eu aprendi que bastava eu me confessar, tomar o sacramento da Eucaristia, que eu já estava liberado dos meus erros. Os umbandistas dirão com certo, não, Senhor. Eu aprendi com minha Iaô, com meu Ialorixá, com meu Babalaô, com meu Pai de Santo, que bastava eu colocar as oferendas no jardim, na encruzilhada, na beira da praia, nas pedreiras, para os orixás, e eu já estava com tudo resolvido. Os evangélicos dirão, eu ouvi do meu pastor, que ele conversava com Deus, com Cristo, e ele me disse que eu tinha que agir assim, que tinha que fazer o cordão de fé, e não permitir que os inimigos de Deus penetrassem. E eu fiz como ele orientou. Todos terão justificativas. Foi? Já foi. Já foi. Bom, todos terão justificativas. Todos terceirizam a responsabilidade. O Espiritismo não. Mas sigamos com Emmanuel. No âmbito delas, das religiões tradicionais, a criatura se satisfaz até que a indagação lhe exija voos para além das constrições impostas pela autoridade humana, ou até que a dor lhe estilhasse o envoltório de crenças úteis, mas superficiais, na qual se acomoda à estreiteza de vistas. Quantos de nós aqui conhece alguém que chegou ao Espiritismo pela dor? Quantos de nós conhece, ou quantos de nós veio aqui pela dor? Eu escolhi essa imagem desses dois livros de Chico que me marcaram muito na adolescência. São livros de espíritos de adolescentes, desencarnados na adolescência, e que geraram um sofrimento extremo para as famílias. E essas famílias, como diz Emmanuel, estilhaçadas pela dor, procuraram Chico Xavier e foram recebendo mensagens dos desencarnados de conforto e de consolo. E algumas com revelações muito íntimas, muito particulares, como um rapaz que pede para o pai para não ir mais para o cemitério, não dormir mais no túmulo dele, que aquilo fazia mal para ele. E uma série de apelidos, uma série de situações particulares que só os envolvidos conheciam. Então são dois livros muito bonitos e dois livros marcados pela dor, mas ao mesmo tempo pelo consolo, pelo conforto que só a doutrina espírita é capaz de oferecer. Desde o século XIX, a ciência experimental e a filosofia especulativa partiram para novos empreendimentos, multiplicando descobertas e invenções que mudaram completamente a face externa dos povos. Entretanto, por outro lado, o sofrimento e a morte continuam os mesmos. A mudança tecnológica, principalmente nos últimos 30 ou 40 anos, é brutal. Eu me lembro, eu morei em Lavras, no sul de Minas, e num tempo em que ninguém tinha telefone. O aluguel de um telefone era um salário mínimo. Então, aos domingos, a gente ia para o posto da Telemic, entrava na fila para ligar para casa e dar uma notícia para a mamãe. E eram boxes, sem teto, sem nada, então todo mundo participava da conversa de todo mundo, você sabia quem estava doente, quem não estava, as pessoas sabiam da sua vida, mas era a realidade que a gente tinha.
Quando a minha filha mais nova nasceu, eu fiz um esforço sobre-humano e aluguei um telefone que custava um salário mínimo por mês de aluguel. Hoje em dia eu lixeiro no telefone. Na porta do prédio da minha filha em Juiz de Fora mora um mendigo que tem um WhatsApp. Ele dorme na rua e fica no telefone ocupando o tempo livre dele. Então, a face externa do mundo mudou muito. Mas os nossos problemas continuam os mesmos. As questões mais íntimas, por que a gente sofre? Por que a gente morre? E ciência nenhuma conseguiu responder. Aos poucos a ciência tem calçado as sandálias da humildade e tem partido para a espiritualidade. Mas ainda são passos muito lentos, muito tímidos, para reconhecer que ela não pode tudo, ou que ela não tem a resposta material para tudo. Impõe-se demonstrar ao homem que todos os avanços de que dispõe para senhorear a natureza exterior não o exoneram do autoconhecimento. Para conhecermos, porém, com o devido proveito, necessitamos de religião, que nos integre na responsabilidade de viver e de agir. Porquanto, sem religião, o homem não passa da condição de um animal aperfeiçoado, impelido a cair no mesmo nível dos animais inferiores. O Espiritismo prega, antes de tudo, uma reforma íntima, uma transformação íntima, uma mudança pessoal. Mas você não muda se não conhecer o que precisa mudar. Quem somos nós diante da dor, diante do medo? Qual vai ser a minha reação diante da morte? Qual vai ser a minha reação sob pressão? Isso é muito importante para que a gente detecte o que precisa ser mudado, para que a gente consiga descobrir aquilo que efetivamente somos e para que lado devemos seguir. Dostoiévski, no grande livro Os Irmãos Karamazov, um dos irmãos fala: se Deus não existe, tudo é permitido. E é verdade. O homem desde sempre tem uma noção de religiosidade, tem uma noção de moral. Existe um instinto religioso que, se não houvesse, seríamos absolutamente animalizados. E muitas vezes, na ausência da lei humana, a gente conhece quem é o verdadeiro ser humano. José Saramago tem um livro belíssimo que chama Ensaio sobre a Cegueira. Quem leu sabe, teve um filme também. E ali todos ficam cegos repentinamente, sem querem porquê. E o governo, a princípio, começa a isolar as pessoas que vão ficando cegas, e aquele micro-universo daquele hospital abandonado, onde eles foram julgando as pessoas, começou a ser dominado por cegos de nascença, porque o governo não sabia quem era cego de nascença ou não. Então todo mundo que não enxergava foi julgado lá dentro. E o cego de nascença sabia se virar. Os outros eram aprendizes de cego. E aí começa uma tirania dos cegos de nascença sobre os recém-cegos. E com requintes de crueldade. Ou seja, na ausência de organização, de lei, alguns pequenos grupos normalmente se aproveitam. E isso é muito sério. Porque mesmo com essa noção inata de Deus, essa noção inata moral, muitas vezes, ou na maioria das vezes,
a gente não consegue abrir mão, pelo nosso próprio estágio evolutivo, da lei humana. A doutrina espírita é aquele consolador prometido às criaturas pelo Divino Mestre, consagrado a explicar-lhes, em momento oportuno, as verdades eternas, e pelas verdades eternas que o Espiritismo nos descortina, sabemos positivamente que não há morte e que a justiça da vida funciona, acima de tudo, na consciência de cada um. No mundo inteiro, em todas as etnias, em todos os continentes, em todas as épocas, sempre existiram rituais de morte. E a morte sempre, por mais que se racionalize, que se tente se racionalizar, a morte sempre é muito sofrida. E tem uma lenda tibetana que conta que uma jovem mãe, ao ver o bebê dela morrer, desesperada de dor, vai até um monge que morava nas cercanias da aldeia dela e deposita o bebê morto nos pés desse monge e implora que ele lhe restitua a vida. E o monge fala: tudo bem, você vai e vai me trazer uma semente de mostarda de uma casa que não há perdas, que não houve perdas ainda. E a moça, cheia de esperança, sai batendo de porta em porta, e na primeira casa falando: não, aqui já morreu muita gente. E na segunda casa, nós também já perdemos bebês. Na terceira casa, minha mãe já morreu. E ela foi de casa em casa. Quando chegou na última casa, a pessoa falou com ela: aqui já morreu muita gente. E aí ela voltou e falou para o monge: eu entendi sua mensagem. A morte, ela acontece para todo mundo. A dor não é privilégio meu. Mas no meu desespero, eu esqueci de que a dor de que a morte não é privilégio de uma pessoa. E eu achei esse texto super interessante, e é interessante mesmo. Todos nós estamos programados para nascer, crescer e morrer. Uma obviedade esquecida por boa parte da sociedade ocidental contemporânea, que tem em ver a morte como um evento inesperado e injusto. Sobretudo, costumamos vê-la como um evento exclusivo, pessoal, que isola quem sofre uma perda de todo o resto do mundo. Mas não há nada menos exclusivo do que morrer. A morte não é privilégio nem desgraça particular de ninguém. Ela chega para todos, sem exceção. E é interessante que, ao nascer, a única certeza que nós temos é que vamos morrer. E nós, na maioria dos casos, ainda não aprendemos a conviver com ela. O Espiritismo sepultou a morte ao descortinar-nos a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências. Descobrimos através do Espiritismo que não existe o céu ou o inferno. Nós os carregamos em nossas consciências. Graças ao Espiritismo, soubemos que as leis divinas estão impressas em nossas consciências. O Espiritismo nos mostrou a reencarnação como forma de justiça, da justiça divina. O Espiritismo consola, instrui e esclarece. O Espiritismo é uma revolução. Mas ainda assim, essa casa não tem 2.000 pessoas aqui assistindo. E é interessante se perguntar por quê. Porque, afinal de contas, o nosso maior medo, o nosso maior problema é a morte. E é praticamente a única doutrina, pelo menos ocidental, que afirma que a morte não é um término. Mas ainda assim, as pessoas temem o Espiritismo. Talvez muito mais por medo de suas próprias religiões, de todos os dogmas e tabus que elas trazem,
e toda a coerção do que propriamente uma descrença do que o Espiritismo diz. É muito cultural, são religiões de milênios que trazemos a várias encarnações e que nos impedem muitas vezes de dar um passo à frente. Deus é amor, a vida é imperecível, o espírito é imortal. A Terra é um dos múltiplos lares da imensidade cósmica. A humanidade é uma só família. Cada criatura é responsável por si e cada um de nós é artífice do próprio destino. Devemos a nós mesmos o bem ou o mal, a vitória ou a derrota que nos assinarem os dias. E eu acho que aqui não tem 2.000 pessoas exatamente por causa disso. Porque cada um de nós é artífice do próprio destino. Nós, e somente nós, somos os responsáveis pela nossa evolução, pelo nosso sofrimento ou pela nossa alegria. O pastor não tem nada com isso, o bispo, o santo A ou o santo B, nem Oxóssi, nem a responsabilidade é nossa. E se tem uma coisa que o ser humano não gosta, é de responsabilidade. Sempre que a gente puder eleger um salvador, uma pessoa que vá resolver as nossas questões, a gente faz. E isso é exatamente o oposto do Espiritismo. E toda vez que eu penso no lançamento do Livro dos Espíritos, eu penso na coragem do doutor Hipólito, um camarada com uma carreira consolidada, um sujeito com uma reputação extremamente sólida, e lançar um livro desse. Eu lembrei do Jairo, lá da palestra do Ricardo da semana passada. Jairo andando ao lado de Cristo, né, um judeu proeminente, um chefe de sinagoga, caminhando ao lado de Cristo, e Allan Kardec lançando um livro desse. Um cara com a carreira daquela, podia estar em casa desfrutando da aposentadoria, sei lá como é que funcionava naquela época. Não, ele botou o nome dele, ele jogou tudo, ele apostou a carreira dele, a vida dele no Livro dos Espíritos, na doutrina espírita. O Espiritismo é revolucionário. O Espiritismo, ele foi contra tudo que as religiões da época diziam, e dizem até hoje. Eu vi um vídeo esses dias de um padre explicando por que nós não somos cristãos. Primeiro, porque nós não acreditamos na Bíblia. A Bíblia não é a única fonte. Segundo, porque nós não acreditamos que Jesus é Deus. O terceiro, já esqueci. Mas... que hora com isso? Então, até hoje, tem-se os mesmos argumentos, os mesmos dogmas, a mesma visão tacanha de 2000 anos atrás. E Allan Kardec teve a coragem de enfrentar isso tudo. A coragem de subverter a crença naquele Deus humano, começando por perguntar o que é Deus e não quem é Deus. Aquele Deus rancoroso, vingativo, a combater o inferno eterno, aliás, a combater inclusive o inferno, acabar com as punições divinas, aquele Deus que ficava lá de cima tampando raio nas pessoas, destruindo a vida das pessoas,
Quanta gente rica, obviamente, construiu igreja, capela, reformou a igreja para garantir o lugarzinho dela no céu, da família. O Espiritismo acaba com isso. A responsabilidade é individual, cada um conforme as suas obras. Não são obras de igreja, são obras de caridade, obras pessoais. Acabou com a terceirização da responsabilidade. Não é o santo mais, é você, sou eu, pastor, ninguém. É o trabalho de cada um. Todas as outras religiões apresentam justificativas. O Espiritismo apresenta responsabilidade. Temos assim na doutrina espírita a religião da sabedoria e do amor vigentes em quaisquer plagas do universo, a estabelecer o nosso reencontro com o Evangelho de Jesus. De posse dela, qualquer de nós está habilitado a acertar, regenerar, construir, melhorar e aperfeiçoar com o bem, onde, como e quanto quiser. Onde, como e quanto quiser. De novo, a nossa atuação, a nossa responsabilidade é que vai mudar a nossa vida, a nossa trajetória. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Naquela mesma palestra de Raul Teixeira, ele comenta dos espíritas que vão, ou das pessoas que vão no centro espírita para tomar passe. E ele fala dessa frase que eu gostei muito. O maior poder do centro espírita não é o passe, é a luz que ilumina as nossas sombras. É o conhecimento que nos tira da ignorância. O conhecimento que nos impede de ter aquela fé cega, aquela fé irracional, aquela fé que não questiona, aquela fé que tudo aceita. No portal de luz da nova revelação, estamos defrontados pela presença renovadora do Cristo de Deus. Sigamos adiante com Ele e segundo a promessa dele próprio, o amor guiar-nos-á para a luz e a verdade nos fará livres. Aqui termina a mensagem de Emmanuel. Só que hoje é um dia muito significativo. Hoje é 13 de maio. Hoje é o dia da abolição da escravatura, pelo menos teórica. E eu fui pesquisar o que o Espiritismo teria a ver com isso, ou qual o papel do Espiritismo na abolição da escravatura. Desde a publicação de O Livro dos Espíritos, o Espiritismo se posiciona contra a sujeição de um homem a outro. Existem no Livro dos Espíritos algumas perguntas sobre isso. E naquela exposição sobre os invisíveis eu falei sobre isso. Mas os Espíritos são taxativos ao dizer que a escravidão é inaceitável. No Brasil, já na década de 1860, proeminentes seguidores da doutrina posicionavam-se abertamente contra a escravidão. Entre eles, Bezerra de Menezes, Antônio da Silva Neto, Bittencourt Sampaio, entre outros. Bezerra e Antônio da Silva Neto, inclusive, publicaram alguns trabalhos na imprensa aberta, na imprensa da corte, oferecendo alternativas econômicas e sociais para a abolição da escravatura. As revistas O Reformador e a revista da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, já na década de 1880, trabalhavam abertamente pela abolição. No princípio, quando surgiram essas revistas, era um apoio mais velado. À medida que elas foram ganhando corpo, respeitabilidade, elas foram se engajando na abolição. E eles usavam vários argumentos espíritas. Em 13 de maio de 1885, o Reformador fala: se conheceis a verdade da multiplicidade das existências humanas, saberei também que o Senhor de hoje é o escravo de amanhã, como este já foi o dominador da véspera.
De novo no Reformador da mesma data. Podemos, pois, nós que trabalhamos por ser espíritas, esquivar-nos a auxiliar aqueles que se afanam na grande obra de redenção dos cativos? São posicionamentos muito claros da doutrina espírita a favor da libertação. Em 15 de julho de 1887, o reformador exortava os espíritas: a nós espíritas que respeitamos o Cristo como nosso mestre, o nosso modelo e o nosso chefe, cabe um posto de avançados nessa cruzada bendita de liberdade. E tinha um negócio interessante: todo aniversário de nascimento e morte de Kardec, aniversário de centro espírita, existiam arrecadações de fundos, de dinheiro, de donativos, para o fundo de emancipação dos escravos. E posteriormente eles passaram a comprar cartas de alforria, e o ponto alto dessas efemérides era a entrega de uma carta a um ou mais escravos, dependendo do que tinha sido arrecadado. A extinção da escravidão no Brasil foi um acontecimento intensamente exaltado nas páginas do Reformador. Ao longo da década de 1880, o abolicionismo havia deixado de ser uma convicção de algumas lideranças espíritas para se tornar uma posição adotada pelas instituições espíritas da corte. Desse modo, a imprensa espírita representou o pensamento de uma coletividade que, além de ser espírita, era abolicionista. E aqui eu peço licença a vocês para reproduzir um único slide da apresentação dos invisíveis, que mostra que essa abolição, apesar de ter mudado em parte a vida dos escravos, ainda é muito mais teórica do que prática. Bebês brasileiros negros nascem com peso inferior aos bebês brancos. Brasileiros negros têm a maior taxa de repetência escolar. Jovens negros brasileiros morrem de forma violenta em maior número que jovens brancos. Brasileiros negros recebem menos da metade do salário pago aos brancos. Trabalhadores brasileiros negros aposentam-se mais tarde do que trabalhadores brancos. O Espiritismo teve a sua colaboração com a extinção da escravidão, o que eu acho que é mais um motivo de por que o Espiritismo, quando muitas das religiões avalizavam ou justificavam a escravidão, o Espiritismo a combateu desde o primeiro momento. Mas cabe a nós, os espíritas, continuarmos a combater essa escravidão velada, esse jugo que ainda pesa sobre toda a população negra. Muito obrigado e boa noite.